Oi, Giovana. Oi, linda. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certo? Falem pra mim se tá tudo ok. Oi, Gil. Alan. Mona Lisa, tudo bem? Vocês estão me ouvindo, gente? Tá dando pra ouvir direitinho? Tá tudo certo? Tá ok, beleza. Oi, Thaisa, tudo bem? Na Paula. Que bom. Tá ótimo o áudio, né? Que bom, então. Hoje o tema, gente, do nosso bate-papo é como criar filhos saudáveis em relação à inteligência emocional, né? Oi, Dani, tudo bem? Dani fica pra live, pra criar seu bebê. Não, minha sobrancelha, eu fiz micro, mas é já tá até velha minha micro. Tinha que voltar pra fazer de novo. Eu faço com um pincel. Vou até pegar pra você ver. Pera aí, mulher. Eu faço com essa aqui, ó, com essa maquiagenzinha, tá vendo? Saudade, tudo bem? Ó, é um negocinho assim, eu comprei lá na Ceiça Biju. Oi, Crispin! Comprei lá na Ceiça Biju. O nome é TG Gel Eyeliner. É o nome. Manda beijos pra minha amiga que tá vendo a live comigo. Amiga, beijos. É um gel, aham. É um gelzinho. Mas é bom até, é bem pigmentado. Muito legal. Mirela Laísa. Oi, Mirela Laísa. Que bom ter você aqui. Hello, Best, tudo bem? Vamos aprender um pouquinho? Gel Skin. É um gelzinho pra sobrancelha, esquenta nada. Mas é bem pigmentado, é bom. É bom, dá pra usar bastante. Oi, André. Ó, o André chegou, pessoal. Oi, Alô, André, tudo bem? e aí, beleza? Que bom falar com você. Fico Legal, legal. assistindo você, maratonei seu material todo. Passou uma madrugada, você deve ter visto, né? Que tinha lá 80 curtidas, fui maratonando lá do inicinho. Legal, André, legal, bacana. é, fala pra gente quem é você, com o que você trabalha, qual foi o seu interesse em ensinar pais a serem pais, porque as suas postagens são isso pra mim. Você ensina a gente como ser pais, porque você me deu cada puxão de orelha com aqueles Foi vídeos que você mesmo, não faz então. ideia. Nossa Senhora! Eu falei, meu Deus do céu, esse André tá vendo minha vida, tem uma câmera aqui, não é possível que esse homem tá Não é aqui em casa. possível, né? Legal, legal. Vamos lá. Boa tarde para todo mundo que tá assistindo a live. Boa tarde, Tâmara. Deixa eu falar logo que eu não sou psicólogo, eu não sou coach, eu não sou terapeuta. Não, as pessoas geralmente vão me perguntar: André, qual que é a sua formação? Eu sou engenheiro, não tem nada a ver no quesito comportamento humano, né? No estudo do comportamento Uhum. humano. Eu sou um cara que sou filho de pais que foram muito esforçados, e quando a Bárbara, mãe do Miguel, estava grávida, meu pai chegou para mim e falou: meu filho, eu e sua mãe decidimos que a nossa felicidade ia ser a felicidade de vocês três. Eu sou o filho mais novo de três, né? E eu Uhum. não fez muito sentido para mim aquela frase dele, e depois eu vim entender. E a gente pode algum dia fazer uma live só sobre esse tema, que daria para conversar bastante. Mas aí ficou muito claro para mim que eu tinha que me esforçar para ser pai, que eu tinha que realmente me Uhum. dedicar, e meus pais sempre foram assim, eu quis copiar. E eu sempre fui muito esforçado na educação do meu filho.
sempre elogiei, sempre dei tempo de qualidade, sempre abri mão de algumas coisas para mim, que eu entendia que era saudável. Não estou falando aqui de você abrir mão da sua vida pelos seus filhos, de forma nenhuma. Mas quando o meu filho Miguel estava com 2 anos, teve um dia, a gente estava lá no sítio da minha avó, em Minas Gerais, bem interior mesmo, sabe? E aí ele estava lá solto, brincando, espaço, boi, mato, aquela coisa toda. E a Bárbara, mãe do Miguel, fez uma observação que as mulheres têm uma capacidade de observação que às vezes nós homens não temos. Ela falou, André, você percebeu como o Miguel está muito mais sociável aqui? Como que ele chega e abraça as pessoas, sem as pessoas que ele não conhece e tal. E não eram comportamentos típicos do meu filho. Meu filho era aquela criança que apanhava dos coleguinhas e não se defendia, que se escondia atrás da perna da gente quando chegava alguém desconhecido. E nesse dia que ela fez essa observação, eu falei, cara, eu estou errando em alguma coisa. Eu não sei o que, mas se o meu filho está assim aqui e quando está comigo em João Pessoa, que é onde eu moro, ele está super retraído, pô, a culpa é minha. E mesmo eu sendo um pai super esforçado, alguma coisa que eu não sabia eu estava fazendo errado, e aí eu comecei a estudar muito mesmo sobre educação de filhos e tal. E naturalmente o Miguel se tornou uma criança segura, se tornou uma criança que sabe se posicionar, se coloca, se defende, essa coisa toda. E aí as pessoas começaram a falar, pô, André, você devia falar sobre educação de filhos, e eu não, isso não é para mim, e vieram falando. Até que teve um dia que eu conversando com meu pai tem alguns marcos importantes na minha vida, são frutos de conversas com meu pai. Meu pai falou, meu filho, você já parou para pensar no impacto que você pode causar na vida das pessoas, das crianças, para a vida inteira dela, se os pais delas adquirirem o mesmo conhecimento que você adquiriu? E aí nesse dia fez sentido para mim, e a partir daí tem 1 ano. Eu comecei a divulgar, comecei a conversar devagarzinho e estamos aqui hoje. Nossa, que legal. Gente, vocês que são pais, faz um favor para mim, segue esse homem. Segue esse homem, gente. Eu não sei, André, tô falando pra você que foi uma coincidência. Eu tava vagando pelo Instagram uma madrugada dessas. E aí, eu não sei como que eu fui parar no seu Instagram, eu não tenho ideia. Sei que eu vi um homem careca com fone do ouvido, do jeito que você tá aí, ó, pra mim agora. E aí, você falou, não lembro qual foi o vídeo que você falou. Eu só sei que, pra mim, eu comecei a me transformar de verdade. Eu comecei a pensar na forma com que eu estava criando os meus filhos. Eu tenho uma filha de 8 anos, quase 9, e um filho de 3 anos que são completamente diferentes, que parecem que foram criados de formas completamente diferentes. E tem dias que eu tô doida, que eu tô maluca, que eu penso, o que eu tô fazendo de errado? E seus vídeos foram esclarecedores em muitos pontos, sabe? Eu falei, gente, mas o problema tá em mim mesmo, sabe? Porque por mais que a gente erre, o que a gente quer, não importa de onde é, se é de João Pessoa, se é de Formosa, se é de Goiás, se é de Minas, se é do Amapá, a gente quer ver os nossos filhos felizes e seguros. Com certeza. Então, eu acho que quanto mais a gente aprende, melhor a gente vai criando esses meninos, essas meninas, de forma com que eles consigam também transformar o mundo que eles vivem. Porque como a gente vai viver em um mundo bom se a gente não deixa crianças boas nesse mundo, não é? Verdade, tem que transformar de lá. E aí, conta pra nós, como é que a gente pode fazer? Me conta tudo, André. Só falar, você falou de deixar o mundo bom. Eu estava assistindo uma palestra do Mário Sérgio Cortella uma vez, eu já ouvi ele falando isso 2 vezes. E aí ele disse, eu não sei de quem é essa frase. E até dizem que é dele, porque ele fala nas palestras, mas não se sabe de quem é. Nós pais queremos deixar um mundo melhor para os nossos filhos, né? A gente, poxa, eu quero deixar um mundo melhor para os meus filhos, para as gerações que estão vindo. Mas acontece que o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos depende muito dos filhos que nós vamos deixar para esse mundo. Então é muito uma questão de trabalhar mais dentro de casa mesmo do que de trabalhar do lado de fora. Exatamente. André, tem pergunta para você aqui, olha. De onde é o André? Filhos de quantos anos? Eu sou pernambucano. O meu filho Miguel tem 5 anos. Eu me proponho a falar para pais de filhos até 7 anos. Deixa eu beber uma água aqui, tá, também. Beleza, fica à vontade. Então, Tâmara, você me deu um desafio hoje. E para mim é uma alegria estar aqui conversando com vocês, é uma satisfação. Eu sei que a gente às vezes fala isso por convenção, fala da boca para fora, mas eu estou falando de verdade. Você pediu para eu falar sobre filhos felizes e seguros, né? E
Não estou falando de maneira pejorativa, mas hoje é a minha primeira vez aqui com vocês, que eu nunca falei sobre felicidade. Nunca abordei esse tema. Que bom! Sério. Então a gente vai bater um papo aqui hoje. Eu sentei aqui uma meia horinha antes para tentar entender mais ou menos o que é felicidade e como que a gente pode trabalhar com relação a isso. Então me diga, o que é felicidade para você, Tamara? O que significa felicidade? Nossa, André, felicidade para mim é estar bem comigo mesma. Felicidade para mim é ter as pessoas à minha volta realizadas. Felicidade para mim é ter condições de proporcionar aos meus filhos serem felizes. Acho que minha vida gira em torno disso. Eu acho, é me fazer feliz e fazer as pessoas na minha volta, que são à minha volta, felizes. Legal. André, de verdade, que você me pegou agora, quando você me perguntou o que é felicidade para mim. Nossa Senhora, o que é felicidade para mim? A gente tinha que ter combinado isso antes. É bom que ao vivo é assim mesmo. A Isa falou aqui, felicidade é algo difícil de ser você mesmo. Legal. Eu entrei, tem um canal que eu gosto de seguir, que é da Silvia, esqueci o sobrenome dela, mas é Mentes em Pauta, lá no YouTube, é legal seguir. Aí antes de entrar aqui eu falei, cara, vou ver o que a Silvia fala sobre felicidade. E ela falou justamente o que você disse. Ela disse, felicidade é você estar bem com você. Felicidade é basicamente isso. E aí você falou outra coisa muito interessante, que inclusive eu anotei aqui. Felicidade tem a ver com as pessoas que estão ao meu redor. Ou seja, eu vou pegar esses dois ganchos do que você falou aqui e a partir daí a gente vai trabalhar. Então, certo. Felicidade é estar bem comigo mesmo. Para estar bem comigo mesmo, eu preciso ter relações saudáveis, certo? Certo. Tem um estudo que foi feito em Harvard, talvez o estudo mais longo em termos de anos, que já foi feito até hoje. Não sei se ele ainda continua sendo feito, mas quando chegou em 2012, ele estava com 75 anos que ele estava sendo feito. Então eles pegaram ali uns garotos na década, esqueci a década, mas pegaram os garotos ali e a ideia do estudo era, cara, a gente vai descobrir qual o fator na vida que faz as pessoas serem felizes e saudáveis. Vamos acompanhar aqui, não lembro quantos garotos, mas eram muitos garotos. Vamos acompanhar essa molecada aqui. Teve uma turma de Harvard, teve uma turma pobre, pegou uma amostra grande. E vamos descobrir o que faz as pessoas serem felizes e saudáveis. Qual é o mais importante na vida para as pessoas serem felizes e saudáveis. E eles tiveram muitos relatórios, cara, um estudo muito grande, muito profundo. E eles disseram que o resultado foi mais simples do que eles imaginavam. Mais simples. O que faz as pessoas serem felizes e saudáveis é a qualidade dos seus relacionamentos. Ponto final. Ponto final. É o fator, não estou dizendo que exercício não é importante para ser saudável, é importante. Não estou dizendo que tudo mais não seja importante. Mas o fator mais importante, segundo um estudo feito por mais de 75 anos, acompanhando pessoas pela vida inteira, o fator mais importante das pessoas que foram felizes e saudáveis ao longo da vida eram as pessoas que tinham boas relações, tinham relações saudáveis. Não muitas, mas relações profundas. Interessante, né? E casa com as duas coisas que você falou. Então, quem está assistindo, se quiser ver, esse TED está lá no YouTube. Você procura o TED do Robert Waldinger. Depois eu até marco e posto e te marco lá. Mas vale a pena assistir esse TED. Então vamos lá. Felicidade tem a ver com bem-estar com você mesmo. Bem-estar com você mesmo tem a ver com relações. Você ter relações saudáveis. E eu anotei uma outra coisa, que para mim é muito importante. É você perseguir um propósito. Quando eu digo perseguir um propósito, eu não estou falando daquele propósito que a indústria vende hoje em dia, que virou um negócio, né? As pessoas dizem que você tem que descobrir o seu propósito. Cara, não, você escolhe o seu propósito. Mas meio que complexifica para tornar um negócio vendável, né? Para mim, propósito tem muito mais a ver com decisão. E não precisa ser uma coisa grande. São coisas simples que você escolhe e que você vai fazendo no dia a dia. Então, eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Que esses 2 dias ficou muito claro para mim a diferença entre você ser feliz e você ter prazer. Eu sou um cara tímido. Sou um cara bem tímido. E aí teve um dia que eu falei, pô, eu vou matar minha timidez. Depois eu descobri que não tem como matar, mas tem como dominar. E aí eu peguei uns perfumes da Rinodê, falei, cara, eu vou pra rua abordar pessoas desconhecidas e oferecer perfumes, vender perfume. Isso foi uma forma de eu lidar com a minha timidez, de eu conseguir dominar. E aí teve um dia que eu não consegui, cara.
eu cheguei na rua, preparei tudo e tal, e não consegui abordar as pessoas, por conta da timidez. E eu fiz o que o meu cérebro queria. O meu cérebro não queria que eu abordasse. Tudo dentro de mim não queria que eu falasse com as pessoas. Então eu satisfiz uma demanda imediata minha. Eu não falei com as pessoas. No outro dia eu fui para a rua de novo, eu entrei em 54 lojas diferentes, oferecendo os perfumes para as pessoas. E por mais que nesse outro dia eu tenha ido totalmente de encontro à minha vontade, no final do dia eu estava totalmente realizado. Olha que loucura. O primeiro dia eu fiz a minha vontade e chegou no final do dia eu estava totalmente frustrado, totalmente para baixo. No outro dia que eu fui de encontro à minha vontade, no final do dia eu estava totalmente realizado. Então eu acho que felicidade tem muito com você também perseguir um propósito. E não é nada absurdo, não. Eu dei um exemplozinho simples aqui para você. Então esses dois são os pilares da felicidade para mim. O que você acha? Perseguir propósito e relacionamentos saudáveis. Faz sentido ou não para você? Totalmente. Tanto, André, que você... Meu Deus, minha luz caiu, peraí. Tanto, André, deixa eu ajeitar minha luz aqui, que quando você falou sobre ter relacionamentos saudáveis, eu pensei em relacionamento de marido e esposa, mas pensei em amigos também. Também. Mas pensei em todas essas relações. E quem é solteiro? Mas quando você é solteiro, se seus amigos, você tá bem com os seus amigos, você também fica feliz e tal. Mas pensei que quando eu não estou bem com meu marido, eu não fico feliz. Sabia? Coisa mais esquisita isso. Né? Tá, eu fico mal-humorada, acontece um problema. Olha ele rindo aqui. Acontece um problema, eu fico mal-humorada, sabe, eu não fico bem comigo mesma. Então essas relações, com meus filhos, se eu brigo com eles ou se eu me chateio com eles, eu já fico, me abala profundamente. Então para mim faz muito sentido o que você está falando. Legal. Então essa é a primeira parte do que a gente vai falar hoje, felicidade. Como criar filhos felizes e seguros, né? Então a gente meio que já tem uma ideia ali, mais ou menos formada, do que seria feliz. O que são pessoas seguras, Tamara? O que você acha que são pessoas seguras? Para mim, pessoas seguras são aquelas que não têm medo de ser desafiadas. Por exemplo, se tem algum obstáculo, se tem algum empecilho, elas enfrentam aquilo e se der errado, ela deu o melhor, se der certo, beleza. Não sei, André. Caramba, você tá me fazendo refletir profundamente. O que é isso? Uma pessoa segura. Peraí, deixa eu pensar melhor. Pensa aí. E quem tá assistindo pode comentar também o que vocês... Comenta aí, gente. Me ajuda. Olha, a Isa não está bem. Oi, deu uma cortada. Tá? Isa, a Isa não está bem. Ela tá falando aqui, eu não estou bem. Mas vai ficar, Isa. Não preocupa que tudo passa, minha filha. Fica tranquila. Só uma fase. E aí, gente? O que é uma pessoa segura? O que são pessoas seguras? Não tem medo de errar e de ser o que é. Muito bom, hein? Legal. Suiana. Eu acho que eu concordo com a Suiana. Não tem medo de errar. Isso mesmo. Eu vou ficar com a Silvana. Essa é a opção dela. Legal. Eu vou discordar das duas. Certo? Me fala, André. O que é uma pessoa segura? Existe uma diferença. Pessoas seguras e pessoas confiantes. Para mim é muito diferente. Pessoas confiantes não têm medo de errar. Pessoas seguras têm medo de errar. Só que a diferença é que as pessoas que dependem da confiança são pessoas que acabam se tornando escravos das suas sensações. Então, por exemplo, quando eu fui vender o perfume, eu não estava me sentindo seguro. Não estava me sentindo confiante, na verdade. A palavra certa é confiante. E aí eu não vendi. Ou seja, eu estava limitado às minhas sensações. Se eu estivesse me sentindo confiante, eu ia apresentar na primeira vez lá que eu falei para você. Uma pessoa segura, ela é independente das suas sensações. E eu não estou falando em momento absolutamente nenhum de você racionalizar a vida, que isso é loucura. Estou falando de você entender as suas sensações, as suas emoções, tornar as emoções sentimentos. Sentimento é quando você passa a perceber as emoções de maneira bem simples. E aí você agir de acordo com isso. Então, perceba, o primeiro dia que eu falei para você, eu fui vender perfume na rua. Primeiro dia eu estava dependendo da confiança e eu não fiz. O segundo dia eu fui como uma pessoa segura, independente das minhas sensações. E eu fiz o que eu entendia que devia ser feito, mesmo com medo. Então, para mim, uma pessoa segura é uma pessoa que se entende
que se conhece. Isso é um exercício, tá? Nós não fomos educados para nos conhecermos, então existe uma jornada para dentro, para você poder alcançar a segurança. E a partir daí você agir de acordo com o que você entende que deve agir, e não de acordo com as suas sensações, não de acordo com as suas emoções. É uma pessoa que aceita o medo, que aceita a tristeza, que aceita todas as emoções, e ela age de acordo com a convicção dela, e não com as emoções dela. Você percebe a diferença? Claramente. Então, para mim, é isso que significa uma pessoa segura. Uma vez eu perguntei para a Bárbara, a mãe do Miguel, eu falei, o que você deseja para o Miguel? Cara, imagina o Miguel daqui a 20 anos, o que você quer para ele? Aí ela falou assim, eu desejo que ele seja livre. Eu falei, uau, olha que resposta profunda. Quantas pessoas, eu digo a você, eu conto nos dedos quantas pessoas eu conheço que são livres de verdade. E eu me arrisco a dizer que nem 10% das pessoas são realmente livres. Ao passo que um Nelson Mandela estava preso e era livre. Porque a verdadeira liberdade, ela não está do lado de fora, ela está do lado de dentro. A verdadeira liberdade me permite, de um exemplo bem simplesinho, vender o perfume mesmo não sendo confiante, sendo seguro. Então, para mim, segurança tem muito mais a ver em habilidade em lidar com as minhas emoções e agir de acordo com as minhas convicções, do que na sensação. Entendeu? Faz sentido ou não para você? Todo, André. Eu não sou livre. Nossa. Mas agora que você sabe, você vai caminhar para ser. Eu vou ser livre, André. Sério. Preciso ser livre. Importante. Caramba, importante. André. E aí, então vê só, o nosso tema hoje é falar sobre filhos seguros e felizes. A gente já tem mais ou menos uma ideia do que é felicidade, que foi o que você falou, é estar bem consigo mesmo. Como pré-requisito para a felicidade, a gente precisa ali relações saudáveis e perseguir um propósito. Você concorda que a segurança é um componente que ou aumenta ou diminui o perseguir um propósito e as relações saudáveis? Quanto mais seguro, mais relações saudáveis eu sou capaz de ter e mais capaz de perseguir um propósito. E quanto menos seguro, menos capaz e menos relações saudáveis. Certo? Com certeza, certo. Então, beleza. Segurança é não um pré-requisito, mas ela ajuda os pré-requisitos da felicidade. Sim. E como que eu educo meu filho para ser seguro, Tâmara? O que você precisa fazer, em face de tudo que a gente já falou hoje, o que você precisa fazer para ajudar os seus filhos a serem pessoas seguras, que vai ajudar elas a perseguirem propósitos e terem relacionamentos profundos, que vai ajudar elas a estarem bem consigo mesmas, que vai ajudar elas a serem felizes? Eu preciso ensiná-las a ser livres, André. Preciso ensinar a ser livre. Como que você ensina a ser livre? Qual que é a escravidão que você quer ajudá-las? Eu quero fazer com que elas sejam independentes, que elas não sejam presas a um sistema onde o dinheiro é que comanda, onde para que você possa ser você mesma tem que se encaixar em padrões estipulados, entendeu? Legal. Eu quero isso para os meus filhos. Legal. Vou pegar essa última frase que você falou, para que ela possa ser você mesma sem padrões estipulados. Isso é muito importante. O que elas precisam ter para que elas possam ser elas mesmas sem padrões estipulados? Tem que se conhecer. Tem que se conhecer. Elas precisam se conhecer. Tem que se conhecer. E para eu me conhecer, o que faz parte de mim que nós normalmente não nos conhecemos? O que eu e você... Eu tenho 34 anos, não vou perguntar a sua idade. Mas... 30. 30. Legal. O que nós provavelmente não recebemos na nossa educação? E aí a gente pode até falar um pouco sobre isso. O que é inteligência emocional? É saber conhecer os seus sentimentos, as suas vontades, os seus limites, poder descobrir o que você gosta, o que não gosta. Acho que é isso. Inteligência emocional. Saber controlar as suas emoções. Saber utilizá-las na hora correta. Legal. É conhecer suas emoções. Certo? Se você me permitir, eu vou discordar de uma coisa. Você falou de controlar as emoções. Discorda. Eu não acho que eu controlo as minhas emoções.
Você já viu uma pessoa apaixonada? Paixão é uma emoção, certo? Sim. Você já viu uma pessoa... eu vou me desapaixonar. Você já viu isso acontecer? Nunca, André, nunca vi. Ela influencia, Ou pelo então... menos, sim, conhecer essas emoções. Deixa eu me retificar aqui. Conhecer essas emoções. Não controlar, porque realmente é incontrolável. Eu posso influenciar. Então, uma pessoa apaixonada, se para de seguir no Instagram, se bloqueia no WhatsApp, se para de ver, vai influenciar para que a paixão passe mais rápido. Ou o contrário. Certo? Mas, então, é conhecer as minhas emoções para eu saber agir de acordo com as minhas emoções. E aqui vem a grande questão. Eu vejo as pessoas, os adultos, a gente nem chegou nos filhos ainda, tá? Eu vejo os adultos querendo sentir. Eu sempre falo isso. As pessoas querem sentir, mas o foco é agir. Não é racionalizar a vida de jeito nenhum. É você entender as suas emoções, você se conhecer, você aceitar as suas emoções e você saber agir com as suas emoções. Até porque o que é capaz de dar valor são as emoções e não o racional. Você é uma pessoa que toma decisões racionais ou emocionais, Tâmara? Racionais. Racionais? Suas decisões são racionais? A maioria são racionais. Mas eu dou uma... Nossa, André, vou te falar que às vezes eu me desconheço. Vamos ficar no racional. Me dá um exemplo de uma decisão racional sua. Racional? Fala assim, André, essa decisão aqui minha foi puramente racional. Não, puramente não, André. Puramente, é claro que as emoções interferem na racionalidade. Mas, por exemplo, se eu quero... Vou te dar um exemplo ridículo, tá bom? Só porque é uma conversa informal mesmo, só para te explicar a minha racionalidade. Por exemplo, eu tenho um orçamento a seguir aqui na minha casa, mas eu quero muito comprar algo que eu gosto muito, por exemplo, mas que não seja... que eu não precise. Então, eu vou ser racional. Não. Porque meu marido, por exemplo, é diferente de mim. Se ele pensar, nossa, isso aqui é muito legal, ele compra, por exemplo, ou ele age, ou ele vai, e não pensa nas consequências. Então, eu geralmente penso muito isso. Ele vai no impulso. Eu não, eu penso, eu analiso, eu calculo, eu revejo, eu vejo, espero mais um dia para ver se realmente eu quero aquilo, e aí eu vou. Entendeu? Então eu acredito que eu seja mais racional. Mas é claro que o emocional influencia na minha razão. É óbvio que o emocional vai fazer com que eu haja de uma forma em determinados dias ou não. Vê só, tem a decisão por impulso. Essa é do seu marido, que a emoção é muito forte. Tem a emoção por impulso, que você deu exemplo da compra do seu marido, que realmente é totalmente emocional. Tem a sua decisão, que é uma decisão onde existe mais uma questão de razão. Mas ainda assim são decisões emocionais. Porque o que faz a gente dar valor às coisas não é a razão. A gente acha que é a razão, mas não é. O que faz a gente dar valor é a emoção. Então, vou te falar com todo carinho, tá, Tâmara? Você e o meu filho Miguel. Você e meu filho Miguel. Vocês, em termos de valor, vocês são semelhantes. Não tem uma pessoa que vale mais do que a outra, concorda? Sim, claro. Mas para mim, você acha que para o André, quem vale mais? Claro que é o seu filho, obviamente. Lógico. Então, o que faz a gente dar valor às coisas são as emoções. Teve um cara, eu não vou lembrar a década, mas foi um cara que sofreu uma lesão no cérebro, numa parte que é responsável por carregar o sistema de decisão por emoções. Esse cara se tornou um cara completamente racional. Ele se tornou totalmente irracional. As decisões dele não tinham emoções. Ele era um profissional brilhante, até acontecer isso com ele. E ele continuou com a capacidade cognitiva dele altíssima, tinha desempenhos altíssimos em testes e foi demitido de vários empregos, vários, até que dependia do irmão para morar num quarto de favor, porque ele não tinha capacidade de tomar decisões. Até decisões simples, como no médico, se eu vou de manhã ou se eu vou à tarde, ele apresentava vários argumentos para ir de manhã e contra, vários argumentos para ir à tarde e contra, porque o que dá valor para as coisas são as emoções. Onde que eu estou querendo chegar com isso tudo? As nossas decisões são emocionais. Algumas são mais impulsivas, como essa que você falou do seu marido, e eu entendo completamente. Algumas são, cara, são mais
são freadas, tem uma parte do nosso cérebro que fica aqui atrás da testa, que é responsável por regular algumas emoções. Então, algumas a gente dá uma regulada, mas no fim, são todas decisões emocionais. Aí, vê só, eu preciso ajudar meu filho a lidar com as emoções dele. Foi isso que a gente falou. Para que ele possa ser uma pessoa segura, que ajude ele a ser uma pessoa feliz. Como que eu ajudo meu filho a lidar com as emoções dele, hein? O que você acha que eu, enquanto pai, eu posso fazer para ajudar meu filho a lidar com as emoções? André, eu acho que para que você ajude seu filho, você tem que aprender a lidar com as suas primeiro. Porque os filhos, eles veem os pais como espelho, né? Então, você tem que aprender a agir, você precisa aprender a controlar as suas emoções para depois conseguir... Vou gravar a live, gente. Pode deixar, vai ficar gravadinha aqui. Para depois poder ajudar o filho a conseguir... André do céu, você está fazendo refletir tanto, pelo amor de Deus. Você que me chamou para lá. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Caraca, eu não sou racional. Ai, André. Então, eu acho que a gente precisa aprender a dominar os nossos, não dominar, mas a conhecer nossas emoções para ser espelho. É assim que Legal. A gente consegue ajudar os filhos. Mas e aí, você concorda comigo ou você discorda? Concordo totalmente. Mas você está com 30 anos, que você disse. Você vai levar quanto tempo até se conhecer profundamente e saber 100% lidar com suas emoções? André, nunca. 100% nunca. Eu não vou aprender a lidar sem... Tá, legal. Você tá certo. Então deixa eu refazer minha pergunta que foi ruim. Você acha que quanto tempo você vai levar para ter um nível excelente de intimidade com suas emoções para poder ajudar seu filho? Não sei. Então tem que começar agora, né? Você já tem um de 9 que você disse, 8. Eu tenho um de 9 e um de 3. Pronto, um de 9 e um de 3. Cara, tem que começar. Você está certíssimo. A gente tem que desenvolver intimidade com a gente mesmo. Só que é meio que trocar o pneu enquanto está andando. É quase que isso. Certo? Então, eu vou falar algumas coisas que você pode fazer. E eu recomendo demais que todo mundo que está assistindo a gente aqui faça uma jornada para dentro. Até porque a educação que nós recebemos dos nossos pais não nos incentivava nisso, só que nós tínhamos um mundo que ajudava a gente com isso. O mundo dos nossos filhos não ajuda muito eles com isso. Então, por exemplo, no meu tempo era super normal brincar na rua. Era super normal brincar com várias crianças. Hoje, até em condomínios que oferecem segurança, ou em bairros que a molecada está na rua, só que existe muito um quesito das pessoas estarem mais no virtual do que no real. E muito está se perdendo das brincadeiras de criança, do machucar de criança, do ser rejeitado pelos coleguinhas, cada vez mais um mundo cada vez mais confortável, cada vez mais politicamente correto, cada vez mais isso, que está tirando dos nossos filhos a escola da vida deles lidarem com as próprias emoções. Você percebe? Então, por exemplo, ontem meu filho levou uma queda valendo. Eu estava com ele na rede, e aí ele levou uma queda forte, a rede cedeu e tal, caiu, e aí vieram reclamar comigo. Um menino caiu, não sei o que. Eu falei, cara, peraí, pô, faz parte. E aí foi o avô dele que veio reclamar comigo. Eu falei, me diz uma coisa, você quando era criança, quantas coisas você se machucou que o meu filho nunca se machucou? E eu não estou aqui dizendo que seu filho tem que se machucar de jeito nenhum. Não estou aqui de jeito nenhum falando isso. No meu tempo, quando eu era criança, eu ralava o joelho, a minha mãe pegava mertiolate que ardia e álcool iodado. Minha também. Mertiolate hoje não arde. André, você está dizendo que eu tenho que passar o mertiolate que arde? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existia um conjunto de coisas que o mundo hoje é muito mais confortável e não ajuda as crianças a lidarem com as próprias frustrações. Porque lidar com as emoções positivas é fácil, né? Lidar com a euforia, lidar com a felicidade, lidar com tudo. O duro é lidar com a tristeza, o duro é lidar com a rejeição, com a frustração, com tudo isso. Então, quando eu e você, o mundo que eu e você crescemos, existia uma escola de vida que hoje os nossos filhos quase que não têm.
Então, demanda mais ainda dos pais. É mais difícil. Eu sempre falo, cara, a gente vive na época dos acessos, das facilidades, do conforto, mas é a época mais desafiadora para educar filhos. Fora isso, nós pais hoje trabalhamos mais do que os nossos pais, na maioria dos casos. A gente chega em casa mais cansado, mais estressado, no zap trabalhando o tempo todo e tal. Ou seja, você percebe que existe um conjunto de fatores que jogava quer dizer, que jogava a favor da gente quando era criança. E hoje não tem para os nossos filhos. Com certeza. O que torna ainda mais latente a necessidade da gente ajudar os nossos filhos a lidar com as próprias emoções. E para isso eu preciso colocar em contato com as emoções, principalmente as negativas. E aí é onde eu vejo que muitos pais se perdem. Porque eu falei para você que eu era um pai super esforçado, né? E meu filho estava se tornando aquela criança super insegura. Então, quando você perguntou, fala um pouco sobre você, André, e tal, eu falei ali sobre isso. Por que meu filho estava se tornando inseguro se eu fazia tudo que bons pais fazem? O que você acha? O que os pais erram hoje em dia? Os pais esforçados, tá? Eu tô falando dos pais esforçados, que se dedicam e tudo mais. Talvez, eu vejo isso na escola muito, André. A falta de limites, do não, né? A falta de contrariar os filhos, eles acreditarem que dar tudo que os filhos querem é uma demonstração de amor. Né? Quando você dá tudo que seu filho quer, cede às chantagens emocionais que eles fazem, normal mesmo de criança. Sim, é uma prova de amor. É uma prova de amor. Eu acho que erra nesse aspecto. Tá, então eu vou anotar aqui. Você falou dos pais que são permissivos. Estou anotando aqui para não esquecer, tá? Claro. Certo. Os pais permissivos, eles não permitem com que os filhos vivam as próprias frustrações. É isso? Isso. Tá. Eu não acho que a gente precisa criar frustrações para os nossos filhos. Certo? Eu acho que eu, com 34 anos de idade, não tenho o discernimento para proporcionar para o meu filho de 5 uma frustração do tamanho dele. Certo? É verdade. Só que tem não é uma pessoa, nem sei como é que eu posso falar, mas tem um ser, vou dizer assim, que é excelente em criar frustração do tamanho da pessoa, que é a vida. A vida tem uma sabedoria impressionante. E ela sabe dar frustração para a pessoa de 34, para a pessoa de 25 e para o meu filho de 5. Eu não tenho que proteger o meu filho das frustrações. Eu não tenho que blindar o meu filho. E aí é justamente isso que você falou, concordo totalmente. Que a gente vive hoje um modelo que se fala muito sobre a educação de filhos permissiva, de proteger os filhos, de não sei o que, não sei o que. Isso é horrível para as crianças. Concordo totalmente com você. E eu vou falar um outro tipo também, certo? Você falou dos pais permissivos, vou falar dos pais autoritários. Esse que é um modelo historicamente mais predominante. Na maior parte da história, os pais foram autoritários, sendo que existia esse conjunto de coisas no mundo, que a gente já conversou, que ajudava os filhos a lidarem com as emoções que hoje não tem. Tá? De brincar na rua, essa coisa toda que a gente falou. Então, tanto os pais permissivos como os pais autoritários não ajudam os filhos a lidarem com as próprias emoções. Não colocam os filhos em contato consigo mesmo. São aqueles pais que querem educar pelo intelecto. E educar pelo intelecto não é suficiente para você formar filhos seguros por tudo que a gente já falou aqui. Porque o intelecto distancia você das emoções. Então, vou dar um exemplo bem simplesinho, que é super normal de acontecer. Você assistiu a série Forjando Filhos para a Vida ou não? Não sei, André. Foi uma série que eu fiz recentemente. Não. Vi não. Tá, então eu vou dar um exemplo que eu dei lá na série. Talvez alguém aqui esteja assistindo a live e tenha assistido. Imagina uma situação que a menina de 3 anos, a mãe com 30, aí quebrou uma boneca da filha. Aí a mãe chega e fala, poxa, a filha tá chorando lá. Poxa, filha, você tá chorando porque quebrou uma boneca? Tem tanto brinquedo seu aqui, vamos brincar com outro brinquedo? Essa mãe tá sendo educada, não tá? Não tá sendo rude, não tá falando nada. Essa mãe tá colocando a filha em contato com a emoção dela? Não. Sim ou não? Por que não? Não. Porque ao invés dela... Se fosse... Agora, depois de tudo que você falou, sabe o que eu faria se eu fosse essa mãe? Acho que eu falaria pra filha, e agora? O que a gente faz com essa boneca? Acho que a gente conversaria sobre aquilo
e depois encontraria uma outra solução. Depois poderia brincar com outro brinquedo, alguma coisa assim. Tá, Mas... então você acha que o melhor modelo seria eu sentar com minha filha lá e tal e perguntar, poxa, filho, e agora? O que é que a gente faz? É isso? Isso, conversar sobre o que aconteceu, Legal, né? Para que legal. ela conseguisse. Porque assim, André, eu vi seu vídeo que mais me tocou foi o vídeo da birra, Aquele sabe? vídeo é emocionante. O do pai com o André, eu garotinho, chorei igual uma criança com aquele vídeo. aquele E eu vídeo é emocionante. pensei, como é que eu estava agindo com meu filho quando ele fazia birra ou fazia alguma coisa que ou queria brincar ou estava sendo mal educado, me puxando pela calça e Hum, insistindo. E eu, não, para, chega, dá licença, já deu. E eu comecei a perceber como eu estava agindo e eu realmente não estava conseguindo entender por que, que ele estava agindo, por que, que ele estava dando birra, por que, que ele estava se comportando daquela forma, o que estava faltando, se precisava de atenção, se ele queria carinho, ou se ele queria, se ele queria que eu olhasse nos olhos dele naquele instante. Então, depois de tudo, depois dessas aulas que você tem dado aí pra gente, e de hoje, eu acho que eu conversaria com ela, porque eu acho que substituir o brinquedo não faria ela não faria ela lidar com a frustração de ter quebrado o brinquedo. E simplesmente então substituir. Quebrou? Então tem outro. Toma, brinca com outro é. aqui, tá tudo certo. Pega o outro. Então eu não sei. E Vê aí, o só, que é a eu resposta? acho que a gente tem que conversar, mas aqui muitos pais se perdem. Ah, você precisa, em primeiro lugar, na maioria das vezes, você precisa ter empatia com o sentimento do seu filho. Uhum, Depois você entra com a disciplina. A disciplina, eu sempre digo uhum, que disciplina é estabelecer limites e orientar. Então, um caso como esse, orientar. Então, por exemplo, o que eu, André, faria? Eu sentaria uhum, e ajudaria o meu filho a reconhecer o que ele estava sentindo naquele momento. Então, uhum, poxa, filho, quebrou o seu boneco, seu brinquedo? Caramba, eu tô vendo que você tá meio choroso. Você sabe o que, que você está sentindo? Você sabe o que, que é isso que está aí dentro de você? Será que você... Dependendo da idade, a criança não vai saber responder. Então, você pode dar algumas uhum, opções. Será que você está chateado? Será que você está triste? Será que você está isso? Será que você está com raiva, dependendo do momento? Se der para conversar. Será que você está com ciúme da irmãzinha? Será que... Ajudar a criança a estar em contato para ela começar a entender, opa, isso aqui que eu estou sentindo é triste. Ah, isso aqui que eu estou sentindo é raiva. E aí ela começa a conhecer. Lembra que você me disse que é importante a gente se conhecer para saber lidar com as emoções? Então, se eu sim, faço sim. isso, eu começo a colocar meu filho em contato com ele mesmo para que ele possa se conhecer. Porque se eu me conheço, eu tenho intimidade com as minhas emoções, eu sou capaz de agir mesmo com as minhas emoções lá. Se eu não me conheço, eu não tenho intimidade, eu viro escravo das minhas emoções. Você percebe a importância da pessoa saber o que está sentindo, reconhecer o que está sentindo, entender? Então, o primeiro passo sou eu, desde pequenininho, ajudar o meu filho, seja com a tristeza, seja com a frustração, seja com a raiva. E a raiva vai ter momento que simplesmente não dá para conversar. Mas quando for depois, dá. O primeiro passo é ajudar o meu filho a ter contato com o que ele está sentindo. Depois que eu ajudo o meu filho a ter contato com o que ele está sentindo, aí eu entro com a solução. Porque não adianta eu só ajudar ele o que ele está sentindo e não resolver o problema. Porque senão, ué, ele vai ficar lá triste para sempre. Não. Então, poxa, filho, é triste que você tá, caramba, você tá meio chateado, tô vendo aí que você tá meio nervoso e tal, tal. Depois que ele entendeu, depois que ele deu nome, aí você ajuda o seu filho a arrumar uma solução. Aí viria o que você falou. Ah, filho, o que você acha que a gente pode fazer? Eu entendo, filho, que você tá triste, eu entendo que você tá chateado. E agora? Mesmo triste, mesmo chateado, o que você acha que a gente pode fazer? Aí eu começo a ensiná-lo como agir. Entendeu o que está sentindo e o foco é agir. O foco não é sentir. Eu aceito o que eu sinto. Eu aceito a tristeza, como eu falei para você no exemplozinho lá do perfume. Eu aceitei a vergonha, mas eu entrei em ação de vender mesmo com a vergonha. E aí fica mais fácil da pessoa ser uma pessoa segura. Se eu sou uma pessoa segura, é mais fácil de eu criar relacionamentos profundos. Vê só, você com seu marido, botou Uhum. com raiva do meu marido, reconheci a raiva. Certo. É normal, faz parte do relacionamento, é assim mesmo. Tô com raiva do meu marido, reconheci a raiva. Só que agora eu não sou mais escravo da raiva. Eu consigo me dissociar da minha mente. Eu consigo me perceber com raiva. Eu tô com raiva. Esse sentimento que eu tô sentindo é raiva.
esses pensamentos que eu estou tendo são pensamentos típicos de quando eu estou com raiva. A minha tendência de quando eu estou com esses pensamentos é agir dessa forma. E aí, agora que eu consigo perceber as minhas emoções e me desvincular dos meus pensamentos, porque eu me conheço, aí fica mais fácil de eu agir. Mesmo com raiva, talvez o melhor seja me afastar agora. Não, pô, tô com raiva, mas dá para eu continuar aqui conversando. E aí eu começo a agir, ao invés de sentir. Então, termos gerais, seria eu ajudar os meus filhos a ter intimidade com as emoções dele. Para isso é importante, sim, eu ter intimidade. E é meio que andar enquanto troco pneu ao mesmo tempo. Não dá para eu fazer um curso 100%, eu preciso começar a ajudar meu filho hoje. E como que eu ajudo? Principalmente nos momentos das emoções negativas, colocando ele em contato e depois dando solução. Porque se não der solução, ele vai, agora eu sei o que eu estou sentindo, mas eu não sei o que fazer. Eu sei que eu estou com raiva, mas eu não sei como me comportar. E aí não adianta muita coisa. André, então, não ser um pai permissivo, né? Não ser um pai autoritário, não tentar criar um problema para o seu filho, porque a vida já é encarregada de criar esses problemas que ele vai conseguir suportar, e auxiliá-lo a entender os seus sentimentos para conseguir agir. Basicamente Exatamente. isso. Basicamente isso. Você fez um resumo excelente. Aqui. A gente pode abrir para perguntas. O que você acha? Pode. Acho ótimo. Gente, alguém tem uma pergunta aí? Vocês falaram um monte de coisa, mas eu não conseguia nem ler. Porque tá passando um filme na minha cabeça. Desculpa, peraí, deixa eu ler um pouco aqui. Minha visão é de oferecer o máximo de estímulo possível. Música, atividade física, arte. Com essas experiências, a gente se desenvolve junto. A Mona Lisa falou, na escola do meu filho tem uma disciplina mente inovadora, onde eles aprendem justamente brincando. Ô, Tâmara, deixa eu só falar uma coisa. Diga. Percebe esses dois comentários? Você percebe como que a vida, na simplicidade da vida, ela é suficiente? Então, esses dois comentários, você percebe que são experiências de colocar a criança em contato com coisas simples da vida. É porque meio que a gente se afastou, né? E se você for olhar a história da nossa espécie, esse negócio de urbanização é muito recente. O negócio de industrialização, tudo é muito recente. Mas a vida em si, no dia a dia, nas coisas simples da vida, ela ensina a gente. Então, pô, muito legal esses dois comentários que você leu, que é permitir com que os filhos vivam experiências de criança. Entendeu? Seja com arte, com educação física, nas atividades da escola, né? Outro comentário aqui da Cláudia, Cláucia. É isso, Cláucia. Tâmara, assisti a série 2 vezes já. Sempre aprendemos. Estou fazendo o programa com o André. Sensacional. Super indico. Você vai ficar assim como agora. Início de muita reflexão. Aprendemos o tempo todo. Legal. Legal. A Cláucia é uma querida. Ela participa lá do Educando no Caminho, que é um programa online que eu faço. Ah, não sabia, André. Me fala desse programa. Fala mais pra gente. Tenho certeza que tem um monte de gente interessada. É um programa online que eu faço justamente voltado para pais de filhos até 7 anos. Então, como eu passei por essa experiência toda que eu contei, então, uma das coisas que eu decidi, lembra que eu falei que existe um mercado hoje de propósito e tal, você tem que descobrir. Eu acho que propósito você decide, e se você se conhece, fica fácil de você decidir seu propósito. Uma das coisas que eu coloquei no meu propósito de vida foi ajudar os pais a deixarem filhos melhores para o mundo. Eu faço isso através de distribuição de conteúdo gratuito, como esse aqui. E para quem quer dar um passo a mais, para quem quer ser acompanhado, para quem quer se aprofundar, aí eu tenho o Educando no Caminho, que é um programa online, está inclusive com as inscrições abertas, hoje é o último dia, para a turma que está começando. Sério? Olha aí, gente, olha, a Jéssica acabou de falar, como educar minha filha morando com os avós, que fala tudo que eu falo é errado para ela. Você precisa do curso então, viu, Jéssica? Deixa eu responder a pergunta da Jéssica. Como que é o fluxo natural da vida, Tâmara? O fluxo natural da vida, a gente nasce, cresce, desenvolve, morre. Nasce, cresce, sai da casa dos pais, reproduz e morre. Isso. Né? Aí vê só, vê que situação complicada. Dos pais também. E eu não estou dizendo, e eu sei que a gente está num mundo que está mudando cada vez mais e está cada vez mais comum os filhos tendo filhos morando na casa dos pais.
por questões financeiras, e às vezes não é nem por questão financeira, é por questão de conforto. Mas olha que situação complicada. O meu papel é de mãe. Então, no caso da Jéssica que falou aí, eu sou mãe. Só que eu moro numa casa que eu sou filha. Vê só, tá percebendo? E eu vou educar a minha filha, só que a palavra final da casa não é dos pais da Jéssica, não é da Jéssica. Uhum. A casa não é da Jéssica. Eu não, cara, não sei a realidade da Jéssica. Pode ser que ela esteja passando por uma situação que realmente ela precisa estar lá e faz parte. Então, respondendo a pergunta da Jéssica, como que eu faço para educar meu filho se eu moro na casa dos meus pais? Você precisa primeiro de um plano para sair. Com todo carinho, não é ingratidão, não é nada disso. Mas você precisa morar numa casa que você é a mãe, e não numa casa que você é a filha. Porque a autoridade máxima da casa não é a Jéssica, são os pais da Jéssica. E enquanto você está na casa dos seus pais, você tem que sentar com eles e conversar sendo filha, não sendo mãe. Muitas filhas querem ser mãe das mães, e aí cria um problema enorme. Como é que a minha filha está querendo me ensinar sobre educação? Por mais que você tenha mais informação, mas você percebe a diferença, o distanciamento que tem. Poxa, eu eduquei minha filha, agora ela está querendo me ensinar sobre educação. É complicado. Então, talvez, para o caso da Jéssica, se ela pega vídeo de um neurologista, aí mostra para a mãe, o neurologista vai falar a mesma coisa que a Jéssica, só que a mãe vai ouvir o neurologista, não vai ouvir a Jéssica. E não é por maldade, é simplesmente porque é o fluxo da vida. Então, ver o que você consegue influenciar seus pais, conversando com eles, sem querer ser mãe dos seus pais, e você precisa de um plano para sair da casa dos seus pais. Vamos lá para a próxima pergunta. Tem mais pergunta? Adriana, você aí que é mãe. Adriana, que chegou agora. Deixa eu ver aqui. Oi, Adriana, tem alguma pergunta? Avós são difíceis mesmo, tem gente falando aqui, André. E o papel do avô não é educar, cara. O papel do avô é quase que uma injustiça com os avós. O avô já está mais perto do lado de lá, com todo carinho, do que você. Ele já educou você, ele já disse não para você, ele já negou um monte de coisa para você. Agora o papel dele é de mais afeto, de mais colo, de mais junto, de mais permitir. Esse é o papel dos avós. É até uma injustiça com os avós, querer que os avós eduquem. Caramba, André, que reflexão. E como é que faz para entrar no seu curso? Fala mais. Cara, para quem quiser, tem um link na minha bio com o canal do Telegram. Lá tem as informações todas sobre o curso. A inscrição está encerrando hoje. Essa turma eu estou partindo com um desafio de 5 semanas, que vão ser 5 semanas bem intensas. Tenho certeza que vai agregar demais para quem estiver participando. E a série era a prévia do curso. A série já saiu do ar no domingo. Mas se alguém tiver interesse, me chama no direct que a gente conversa. Hoje, de 23h59, encerram as inscrições. Olha, a Monalisa tá falando aqui, só gratidão por essa live. Queremos mais, gente. Lá no canal do André, quando acabar essa live, a primeira coisa que vocês vão fazer é ir lá seguir o André e assistir lá do primeiro vídeo que ele postou lá embaixo. Vem assistindo tudo, que é maravilhoso. Vocês vão ficar encantadas, E depois, um outro dia, em outro momento, a gente marca dele vir aqui de novo ensinar mais pra gente, que foi maravilhoso, André. Todas as vezes que eu assisto alguma coisa que você fala, entendeu? Me faz refletir muito. Porque, como eu falei pra você no início, o nosso objetivo como mães, como pais, é fazer nossos filhos felizes. E se viesse com uma bula de instrução nas costas de cada um deles, ia ser muito mais simples. Mas como não tem bula, se alguém consegue agregar tanto, consegue nos ensinar qual é o direcionamento correto, como é que a gente age, como é que a gente fala, como é que a gente se entende para que nossos filhos consigam se entender, como é que a gente faz para que eles entendam os seus sentimentos, é muito gratificante. Foi muito bom ter você aqui, André. Obrigado. Muito obrigada por Eu que agradeço. Sua disponibilidade, entendeu? Deixa eu chamar meu filho aqui, se ele quiser vir. Está comendo, está me chamando para comer pamonha quente. Oh, delícia. Foi lá correndo para a cozinha. Ouviu? O papai quer. Papai quer pamonha quente. Eu também quero, meu filho. Me chama.
Tâmara, obrigado pelo convite. Eu que Obrigadão, para mim é uma agradeço. alegria. Foi um prazer conhecer você, falar com você, assim, mesmo aqui na live, tá? O seu trabalho, eu não tenho palavras para dizer para você o quanto você modifica essas famílias, o quanto você tem me modificado. Você viu que eu fiquei aqui de boca Legal, que aberta. legal. Você falando e eu, refletindo, só vindo coisas na minha cabeça do que eu passo diariamente com os meus filhos. Muito obrigada, que você tenha muito sucesso nos seus cursos, que Obrigado. todo mundo conheça você, porque você realmente é um cara maravilhoso. Vai ficar gravado, Adriana. Adriana tá falando aqui. Pena que consegui chegar só no final, mas vou assistir depois. Vai ficar gravado aqui, gente. Assistam, sigam o André. Tem muitas dicas maravilhosas. Tenho certeza que vai mudar a vida de vocês. André, muito obrigada, muito mesmo. Vai comer sua pamonha quente Vou lá aí. comer minha pamonha quente antes que esfrie. Obrigado, Tâmara. Gente, um abraço para vocês. Um Deus abraço. abençoe e dê sabedoria na Amém. educação dos filhos. Amém. Valeu. Valeu.